Os integrantes do Ministério Público Federal vão às urnas hoje para escolher o novo Procurador-Geral da República. Sobre isso, a gente conversa agora com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Fábio Jorge Cruz da Nóbrega. Como vai, procurador? Bom dia, obrigado pela participação. Prazer ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Bom dia, Vitor. É uma honra poder falar com você e com seus ouvintes. Ô procurador, para explicar para quem nos ouve, os procuradores escolhem hoje os 3 mais bem colocados que formarão a lista tríplice. Essa lista é encaminhada para o presidente Jair Bolsonaro, que aí vai poder escolher um entre esses 3 nomes, mas ele não é obrigado a fazer isso, né? É uma praxe, algo que costuma ser feito, mas não há nenhuma obrigatoriedade. Qual que é a expectativa aí na Associação Nacional dos Procuradores da República, se o presidente vai ou não seguir a lista tríplice? Olha, toda a nossa expectativa é no sentido de que o presidente acolherá e seguirá a lista tríplice, portanto, escolhendo um dos 3 nomes que estão sendo ofertados, os nossos líderes, aqueles que podem mobilizar a nossa carreira no cumprimento de nossas missões fundamentais. Esse é um processo democrático que tem se consolidado nos últimos 18 anos, é assim que tem sido feito, são debates realizados em todas as regiões do país, com ampla cobertura da imprensa, com participação da sociedade civil organizada, de colegas também, mas não só, um processo de transparência, um processo que serve ao fortalecimento da democracia interna. Nós não temos dúvida nenhuma de que é assim que se deve ser escolhido ou ser escolhida aquele ou aquela que irá desempenhar uma das funções mais importantes da República. Mais uma pergunta em Brasília, Josias de Souza. Você, Josias? Procurador Fábio, eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor está dizendo que é desejável que a lista seja seguida, mas efetivamente o presidente pode não seguir a lista. O que eu queria saber é qual seria o efeito prático da eventual escolha de um procurador de fora da lista. Josias, bom dia. Foi através da formação da lista tríplice que o Ministério Público Federal ganhou independência, ganhou autonomia, se mobilizou através de toda a carreira para cumprir as mais diversas funções do nosso dia a dia. O combate à corrupção avançou, a questão da segurança pública passou a ser tratada com acompanhamento mais de perto de nossa parte, a defesa dos direitos fundamentais. Esse processo é um processo importante para fortalecer uma das instituições mais relevantes do nosso país. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o presidente da República compreende a importância disso e compreende, portanto, a necessidade de ter um Ministério Público Federal completamente envolvido e mobilizado para cumprir todas essas funções relevantes. Augusto Nunes. O senhor acha que o presidente da República tem de ser a última instância na escolha do procurador-geral? Esse é um modelo que tem sido adotado no nosso país. É claro que isso passa por uma sabatina também no Senado Federal, de uma forma ou de outra, na medida em que a classe se mobiliza e vota naqueles 3 líderes que entende que tem condições de chefiar a nossa instituição, e isso passa, portanto, por uma escolha individual do presidente da República e de uma sabatina no Senado. Esse processo que chamamos de um processo complexo, ele tem sido respeitado nos últimos anos. E nos últimos 18 anos nós compreendemos que ele serviu realmente na indicação de procuradores gerais da República que puderam bem cumprir a sua missão. Josias. Há 2 anos, a atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, participou da eleição, foi a 2ª colocada na lista e foi escolhida pelo presidente Temer. Hoje ela está fora da lista, mas já se colocou à disposição do presidente para, caso ele assim prefira, continuar no cargo. Como foi recebida essa disponibilidade da Raquel Dodge e por que a gestão dela é tão mal avaliada entre os senhores procuradores? Olha, foi uma surpresa. A doutora Raquel tem um longo histórico de atuação na nossa instituição. Não sabemos as razões que a levou a não requerer a sua inscrição. De fato, nós temos 10 outros candidatos que requereram a inscrição e passaram por todo esse escrutínio público, debateram, trouxeram suas ideias, seus projetos para a nossa instituição. O fato é que a carreira está completamente mobilizada em torno desses 10 candidatos. Para comandar uma instituição como a nossa, tão relevante ao país, é preciso ter legitimidade, é preciso ter liderança, é preciso ter representatividade, é preciso inspirar, mobilizar pelo exemplo, e o processo da formação da nossa lista tríplice vem oferecendo ao país, ao presidente da República, ao Senado, exatamente essas condições.
Ô procurador, e para que o nosso ouvinte, internauta, entenda melhor, o que é que está em jogo nessa disputa? Qual a função do procurador-geral? Que desafios ele vai ter nos próximos 2 anos? Ele comanda uma das instituições mais importantes da República, uma instituição que tem presença constante no debate legislativo, na construção da jurisprudência em nosso país, uma instituição que tem funções múltiplas ligadas à defesa dos direitos fundamentais, ao combate à corrupção, uma instituição que tem entre as suas funções fundamentais também a defesa do regime democrático, um leque, portanto, uma miríade de atuações e de funções que nos leva a acreditar da importância da nossa instituição para a consolidação da democracia e dos direitos fundamentais em nosso país. Última pergunta, Denise Campos de Toledo. Procuradora, o presidente Bolsonaro tem indicado em várias ocasiões uma tendência de cortar com as regras estabelecidas, com tradição, e essa indicação através da eleição dos próprios procuradores é uma tradição, mas não é obrigatória. Que tipo de problema se poderia ter depois com relação à contrariedade dessa indicação? Se ele for por conta própria, talvez mantendo Raquel Dodge ou escolhendo um outro nome? Olha, ter uma classe liderando, ter uma classe mobilizada, estimulada a cumprir as suas atribuições é muito importante para que a nossa instituição realmente tenha êxito na nossa atuação. Eu repito, não tenho dúvida nenhuma, ouvindo todas as manifestações que foram ditas pelo presidente da República, elas são sempre no sentido que está aguardando a lista. Não tenho dúvida que vamos oferecer a ele, ao Senado e ao país, os 3 melhores nomes para que ele possa escolher um que ele compreenda que tem um melhor perfil de atuação, que ele compreenda que tem uma linha de atividade muito mais próxima daquilo que guarda na compreensão do governo o melhor perfil de atuação. Em suma, o processo de formação da lista tríplice é um momento de democracia interna muito importante, muito válido para que a gente possa oferecer esses 3 nomes e o presidente fazer a escolha dentro desses 3 nomes que ele compreende como sendo a melhor. A nossa instituição está completamente voltada para que esse costume constitucional seja respeitado, a nossa Constituição está completamente mobilizada para que a gente possa oferecer a serviço do país o melhor desempenho possível em todas essas funções difíceis que nos cabem pelo mandamento constitucional. Ok, ouvimos aqui o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Fábio George Cruz da Nóbrega. Obrigado mais uma vez, procurador, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Bom dia. Eu que agradeço a honra de poder participar do seu programa.